Olá pessoal, sou Gesley Alves, sacerdote de Umbanda aqui no Espírito Santo e acabou de sair o especial do Inteligência LTDA Podcast do Rogério Vilela, que é o especial de Umbanda. Tava esperando, eu prometi para vocês que a gente ia fazer os reacts assim que esse especial saiu. Infelizmente não pude fazer ao vivo, mas está lá disponível no canal deles. Aqui embaixo na descrição tem o link direto para lá para você ir. Vamos por parte, tá? Não vamos fazer tudo de uma vez, até porque é 3 horas e meia de podcast, então não tem como fazer um react direto. Mas como eu percebi que eles fizeram minutagem lá, a gente vai fazer exatamente de acordo com o que a equipe do Vilela separou. Então, o primeiro é a introdução, depois vai para a história da Umbanda. E você sabe que é a parte preferida que eu gosto de discutir, é a questão da origem da história da Umbanda. Selecionaram lá algumas pessoas e eu achei interessante a mesa que o Vilela colocou. Não são as figuras de sempre, são pessoas diferentes. E eu acho que vai ser legal. Eu ainda não assisti, vou assistir com vocês. Eu vou tentar ser o menos chato possível, prometo, mas você sabe que eu não tenho sangue de barata. Então, de acordo com o que eles vão indo falando, a gente vai no refutando ou concordando, dando pausa, mas eu vou tentar colocar tudo pro final, tá? Tentar falar tudo no final, porque aí vocês conseguem assistir o corte e depois ver a minha opinião, se assim vocês quiserem, tá bom? Só lembrando, pessoal, que a gente não tá à toa, tá? A gente não tá parado. Estamos fazendo livros, estamos fazendo livros, PDFs, estamos fazendo cursos, estamos fazendo apostilas, estamos fazendo um monte de coisa. E principalmente, vai sair um curso grátis, tá? De desenvolvimento da Umbanda. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre como desenvolver na Umbanda, as origens, as bases da Umbanda, por favor, entre em contato nesse WhatsApp aqui, falar com o Alexandre, ele é nosso atendente aqui, e ele vai te colocar no grupo, ele vai te orientar, que assim que as aulas começarem a sair, você que está lá conversando com o Alexandre vai ter acesso. Não vai ser para qualquer pessoa. Tem que estar em acesso com o Alexandre para poder participar aí do grupo, tá? Nós estamos pensando em fazer grupo de estudo também. Se você tiver interesse, conversa com o Alexandre. Quem sabe ele já pega a sua ideia e a gente já começa a amadurecer ela, tá bom? Fica alerta, vai sair livro para Amazon, vai sair livro físico, tá saindo um montão de coisa, então fica alerta aí no canal, tá bom? Mas sem mais, vamos pro React. Vou deixar aqui, agora eu tô fazendo diferente. Ainda tô um pouco perdido. Vamos lá. Começo. Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais santificada do que a gente. O que a gente pode falar? Santa? Espiritual, exatamente. né? Espiritual do que a gente. Espiritualizada. Né, Aline? Você está afastado, né? Do caminho. Um pouquinho. Não, eu tenho uma conexão direta com o pai ali. Você fala lá com ele direto? Fala com ele direto. Você fala, ô, e aí, brother? Já fala assim, então, pai, como é que é? E aí, pai? Tem jeito? Tem jeito? Dá pra me ajudar, né? É tipo o Paquito falando com os convidados da gente, né? O Paquito é um pouquinho mais... pega um pouquinho mais pesado, né? Eu vou mais na manhã. Mas é bom saber, Aline. Eu também estou com conexão direta aí com ele. É Wi-Fi? É Bluetooth? O que é isso? Agora é o 5G, né? 5G. Tem um pouquinho mais de presença, assim. Exato. Ali, então. Hoje temos várias dúvidas, hein, Lene? Verdade. Eu devo admitir que eu sou ignorante na Umbanda e eu preciso perguntar perguntas básicas. Então, já peço de antemão que tenham paciência comigo, ok? Boa. Então, vocês que estão aí na live, façam perguntas também. Exato. Provavelmente tem muita gente já iniciada e vai falar, ai, Vilela perguntando isso. Nossa, ele não sabe de nada. Eu não sei de nada mesmo, entendeu? Olha o nome do programa, Inteligência Limitada. E hoje é o dia de ficar mais inteligente. Como o pessoal participa com as perguntas, Lene? Já tá fixado lá no chat as regras, é só mandar a pergunta, comentário, aquele famoso jabazão para ajudar nós. Tem promoção da loja também, dá uma olhadinha lá, já tá o cupom, já tá o link lá de compra. Aí você já dá like, se inscreve no canal, torna-se membro, aquela coisa toda. E segue que hoje
Hoje tá tem, demais. hoje tem assunto. Hoje tem assunto. Deixa eu falar uma coisa. A gente já trouxe vários pastores, já trouxe alguns padres, já trouxe rabinos. E agora, não é a primeira vez que a gente fala de Umbanda. Devo admitir que a gente já trouxe um comediante pra falar de Umbanda e comédia, mas o cara não sabia nada, velho. Então, Eu perguntava, você não tava aqui ainda, né? não tava aqui ainda. Ah, mas isso eu não assisti. sei direito. Eu falei, pô, aí complica, né? Complicou, né? Espiritismo já trouxemos também Também. o cara do Espiritismo Raiz. Então hoje é a primeira vez que vamos falar pra valer de Umbanda. Primeira coisa, eu gostaria que vocês dessem suas credenciais para suas câmeras. Se apresentem ao público. Quem começa? O mais novo. É o mais novo. O mais novo. velho, né? O critério etário e tal, enfim. O velhinho primeiro, né? Eu sou Edio Silva Júnior, eu sou advogado, professor de Direito, ex-secretário de Justiça do Estado de São Paulo. Defendo a liberdade de crença, não só da Umbanda, viu, Vilela? De todas Também de as- ateu, de adventista do sétimo dia, budistas, etc. E sou Ogã do Candomblé e sou filho de orixá do pai Rodrigo Queiroz, que está aqui. Então, eu já vou te perguntar essas coisas também. Sou um discípulo dele. Onde ele vai, eu vou também. Você falou que é GAN? Ogã. Ogã. Depois, o que é Ogã? Ogã é um cargo que as religiões afro-brasileiras, porque quando a gente fala em religiões afro-brasileiras, Vilela, a gente fala do candomblé, da umbanda, da quimbanda, do molocô, do batuque, religiões afro-brasileiras. Essa é a Certo. nomenclatura. O Ogã é um sacerdote de segunda importância, viu? Então, enfim, é Ele seria- desempenho aqui. E ele tem a função de tocar, digamos assim, de cantar e de participar dos ritos que são ritos Mas na hierarquia, quem tá acima do Ogã? do Ogã, o sacerdote ou a sacerdotisa. Tá, entendi. Ok. Quem? Rodrigo, Adriano? Rodrigo, vai. Vamos lá, Rodrigo. Ah, Adriano, eu tava Grau aqui de pensando, importância. é sempre estranho se auto-apresentar, assim, né? Falar de si. Eu tava pensando, pô, eu podia ter apresentado o Dr. Ed, ele é apresentador. Poderia ter. Um apresentador. Bom, eu sou Rodrigo Queiroz, sou fundador e criador da primeira plataforma de ensino online da religião de Umbanda, Umbanda EAD, escritor, presidente do Instituto Cultural Aruanda, e há mais de 20 anos a gente trabalha na divulgação e comunicação da religião na nossa comunidade. E com um belo topete, né? Falta. O meu Ó, barbeiro, o meu aqui, chama de ó. cabelo elegante. O meu aqui pra ficar parado é só no gel aqui, ó. Sou contra muita coisa que o Rodrigo Queiroz faz e fala, mas eu devo a ele conhecer um dos grandes mentores da minha vida, que foi o Jário Maia. Procurem Jário Maia, vocês vão saber quem é esse homem. Incrível. Tintura O meu ganha dinheiro. O meu ganha dinheiro de graça comigo. O seu é moleza, Não né? preciso nem falar, né? Tintura é coisa da oposição, despeitado, como meu irmão, pai Adriano Camargo, herveiro da Jurema. Beleza. Muito bem, eu sou... Puxa o microfone um pouquinho mais. Aí, Microfone obrigado, pra frente. É. Eu sou Adriano Camargo, conhecido como Herveiro. Sou não, melhor estou, né? Partindo do princípio que a Umbanda é uma religião espiritualista, nós acreditamos nas vidas anteriores, nas vidas posteriores. Nesta oportunidade humana, eu estou Adriano Camargo Herveiro. Sou sacerdote de Umbanda, dirigente do Templo Escola de Umbanda Ventos de Aruanda, em São Bernardo do Campo, uma casa de formação. Geminiano, nascido em 27 de maio de 70, ascendente em Virgem, Lua em Peixes. Por isso que eu sou também um amorzinho. Onde, São Bernardo? Que eu morei lá até os 17. Eu morei Assunção. em Nova Petrópolis até pouco tempo atrás. Morei perto do Alvarenga quando só tinha sítio. Lembro. Quando era zona rural, Era antes de bem- povoar. Nós moramos lá, perto tinha um clube lá chamado Comodoro, nós morávamos ali pertinho. Você deve ter conhecido. Com 50 certeza. anos. Com certeza. E eu, 39. 52 anos de ABC, eu, né? É. E 52 anos de Umbanda, né? Eu nasci em berço umbandista. Venho lá da origem da minha mãe. E minha mãe vem daquela Umbanda antiga, de pé no chão, aquela Umbanda feita em casa, feita de uma forma doméstica, uma mediunidade num padrão diferente do que nós falamos sobre mediunidade hoje, uma mediunidade inconsciente. E hoje nós falamos de uma mediunidade de consciência. E é isso.
Vou querer saber sobre essa diferença depois. Sim. Vocês trouxeram presentes? Presentes Sim, inúteis? sim. Quem Começa quer começar? pela ordem. Tô com medo, tô com medo Vamos pela ordem. É sempre o O velhinho. Ed aqui, o Ed falou que tem um presente. É pelo nível de autoridade. Vai me Pastor. vou ser Preparei. surpreendido. Preparei Direto antes. pra... Difícil e é inútil. E de qualquer forma fica bom pro cenário. Depois, se vocês quiserem ver a parte dos presentes, vocês vão lá e ver. Eu já pulei logo, senão vai ficar muito longo. Já que é de plástico, ninguém vai saber E tem a mais. vantagem de morre. não ter cheiro, quer dizer, no meu mas caso ajuda pra E a caramba. desvantagem de juntar poeira. Não faz perfume, não faz troca. Vai juntando poeira, né? Não muda CO2 para oxigênio. E eu trouxe um presente inútil aqui. Eu sempre falo, eu não posso falar em nome da Umbanda, eu falo em nome da minha porta para dentro, né? Da Umbanda que a gente faz, a Umbanda que eu aprendi a fazer com mamãe, com todos os lugares que eu passei, com todas as minhas formações. E eu trouxe a cor, cada um interpreta como quiser. Mas, no meu ponto de vista, é um presente inútil. Eu trouxe 2 velas, uma verde e uma amarela, sem pavio. Por quê? Porque tá sem pavio. Não veio por defeito. Ou é uma Já veio com vela inútil. mágica que ela funciona sem pavio. É inútil. Mas isso De é repente, sinal mas é de sorte. surpresa. né? Sabe o que parece aqui? Parece aqueles Giz de cera. de cera de desenhar. Mas não dá. Olha aqui. Às vezes a fábrica surpreende a O gente. que é com mais esse inútil? brinde. Vela sem pavio ou o Paquito aqui? Vela sem pavio. Opa, tô brincando. O pavio. O Paquito é Paquito imprescindível. é imprescindível aqui hoje em dia. Imprescindível. Paquito é Não vejo maravilhoso. minha vida mais sem o Paquito. Tem mais presente útil? Tem? Bela Tem. declaração, pai. Mas isso aqui pra nós é inútil. Mas como Total. você surfa, assim como eu tentei já lá no passado... Dá pra passar uma parafina então, na prancha. daria, né? Se pegar isso aqui, esfregar na prancha, né? Dá pra fazer um Pois é. verde e amarelo na prancha. é livre. Dá pra fazer. E um presente útil, esse é o seu, Rogério Vilela. Posso abrir? Muito útil. E eu quero aproveitar a oportunidade Ó, aqui, ó. para presentear também, né? Doutor Ed, que eu nunca tive a oportunidade obrigado. de presentear pessoalmente o Doutor Ed. Adriano, Né? querido, obrigado. Aqui, ó, Paquito. Ó, corta aqui, Paquito. Ó. Obrigado. Rituais com ervas, Pô, banhos, eu quero defumações e autografia, benzimentos, hein? né? Já está autografado. Ó, 10ª autógrafo. edição, hein? edição. Pô, Um trabalho original com ervas. Com fotos coloridas aqui Fotos dentro. coloridas, nome científico, com muita ciência, com muita técnica. Obrigado, meu pai É Adriano um livro Camargo, místico, querido, viu? mas totalmente calcado no bom senso, no pé no chão, que a nossa Umbanda merece. Posso Uso das fazer ervas uma merece. pergunta para ele, Vilela? Pode, só eu vou pedir pro senhor um pouquinho mais pra lá, pra não sair do microfone. Pode Tá. fazer. Adriano, por que herveiro da Jurema? Herveiro da Jurema, porque Jurema para nós é todo um contexto da energia vegetal. Ela transcende o mistério cabocla Jurema, os caboclos da Jurema, a árvore da Jurema, Mimosa hostilis, a bebida da Jurema, o fumo da Jurema. Jurema é todo um contexto. E nós temos todo um trabalho com o mistério Jurema. É legal a gente falar que mistério não é algo escondido, é algo não compreendido na Umbanda, né? Ah, é? É. E o mistério, ele tanto pode ser muito simples como chegar numa complexidade científica. A Umbanda é uma religião incrível, linda, que permite que nós olhemos para a Mamãe Oxum, sim, como a deusa penteando os cabelos na cachoeira, e como o próprio mistério da concepção, da união, da harmonia, a virtude irradiada de Deus, que faz com que as coisas se encontrem, como, por exemplo, o espermatozoide ao encontro do óvulo, promovendo a concepção, e aí a gente encontra lá o sincretismo, Nossa Senhora da Conceição, concepção, né? As manifestações são incríveis. Umbanda é a religião da natureza, mas não só da natureza de elementos terra, água, fogo, ar, o vegetal, o fogo simbolizado na vela colorida, ali na expressão, né, no comprimento de onda em cada cor de vela, não só no fogo queimando. Mas a Umbanda ela é a religião da natureza humana, expressa também na manifestação mediúnica, na infância, maturidade, anciência, criança, caboclo, preto velho. Né? Ela é a maturidade do caboclo, a sabedoria do preto velho, a pureza da criança, é a vitalidade, é a determinação de Exu, né? é a sensualidade sem vulgaridade de Pombagira. Então nós podemos olhar para a Umbanda desse jeito. A Umbanda, o Deus da Umbanda é o Deus Spinoza, né? É aquele que diz assim, você não...
A Umbanda não é proselitista, você não precisa se converter. Nós não viemos aqui para converter ninguém. Se você sentir-se tocado por esse abraço que a Umbanda nos dá em 360, ótimo, venha. Né? Põe o seu pé no caminho. Caminhos, né, doutor? É isso. Caminhos. Axé. Aqui pedir pro Lênin pegar aqui os presentes, guarda aí, por favor, não derruba. Já derrubou a vela, outra vela, derrubou aqui. Vela sem pavio e quebrada, mas não quebrou, inútil ainda. Tá inteira ainda. Então vamos começar com esse papo com a definição do que é Umbanda, né? Essas outras ramificações que Umbanda que tanta gente confunde, eu não sei a diferença também. O que seria Umbanda, Quimbanda, Candomblé e qual outro que vocês falaram? São milhares. O Rodrigo é a nossa maior autoridade aqui para falar sobre vamos lá então. Bom, Umbanda, definição, a gente pode partir para o lado etimológico ou histórico. Acho que cabe, assim, deixar claro para o público que Umbanda, acima de tudo, é uma religião como qualquer outra e, como tal, a religião ela preconiza a ideia do bem sempre, do amor, né? E aí, tudo mais é particularidades. Então, o fato dela ser uma religião mediúnica, a gente tem que explicar a mediunidade, dela ter ritualísticas específicas, assim como o pai Adriano vai falar muito de ervas aqui, provavelmente, o culto a orixá, e quando se fala Umbanda e culto a orixá, há muitas nuances regionais que vai definir características. Então, a maneira como muitas umbandas praticam o culto de orixá no estado de São Paulo vai ser diferente do que acontece na Bahia, vai ser diferente do que acontece no Pernambuco, em outras regiões. Então, Umbanda é uma religião brasileira de grande força e... Só um adendo, é muito importante o que o Rodrigo está falando, porque antes o discurso era outro, né? Que a Umbanda deles era a Umbanda que tinha que ser do Brasil inteiro. Qualquer Umbanda que não fosse igual a deles, não era Umbanda de verdade, como nós já assistimos aqui, pessoas que vêm da mesma escola que ele falar isso. Então é bom que o discurso deles mudaram. É por isso que é bom a gente refutar, que aí faz as pessoas mudar um pouco o discurso. Presença afro-brasileira, de presença indígena, de presença europeia na sua mística e que preconiza o caminho do bem e do amor sempre, absolutamente. Qualquer coisa diferente disso já não pode nem ser Umbanda e tampouco religião, né? Porque religião. Mas a Umbanda nasce no Brasil? Cara, eu tô muito feliz com esse discurso do Rodrigo, porque ele era o menos flexível para isso, né? Já vimos vídeos do Alexandre Comino falando, tanto contra quanto a favor dessa ideia da Umbanda do preto, da Umbanda do indígena também. Antes era só a Umbanda de Zélio de Moraes, né? Como a caridade branca para levar o espírito do indígena, do preto para evolução. Ah, não, agora o discurso tá plural, tá legal, que bom. Isso aí é fruto de reivindicação. Isso é muito interessante, muito interessante. Apesar que já vi no TikTok algum deles falando que a gente que enche o saco deles somos pessoas tradicionalistas e eles são os espiritualistas, eles que são o portador da luz e da bondade, não tem problema não. Eu prefiro ser tradicionalista e manter-me na linha correta da tradição do que ser um palhaço espiritualizado. Mas o discurso do Rodrigo, pelo menos nesse programa, tá legal, tá plural. A Umbanda, como a gente entende, nasce no Brasil. Ela acontece no Brasil. A gente tem uma situação, por exemplo, de entender uma narrativa histórica que existe, que inclusive politicamente a gente se organiza cultuando o dia 15 de novembro como um marco na história da religião, através do então, 1908, o jovem, na época, Zélio Fernandino de Moraes, no Rio de Janeiro, em Niterói, ele está numa sessão espírita, na Federação Espírita, a mãe dele procurando ajuda porque ele estava tendo umas coisas estranhas, umas mudanças de personalidade estranha, em resumo. E nessa sessão vem uma entidade espiritual, se apresenta como caboclo das 7 encruzilhadas e que dali por diante ele iniciaria um novo culto, um novo rito, uma nova religião. Esse é um marco histórico que a gente se organiza em torno, né? Já foi refutado isso aí. Não estou falando da fundação da Umbanda, mas a questão do acontecimento.
Agora não me recordo quem foi o autor, mas já foi mostrado e concordado até mesmo pelo alguns dos professores da Umbanda de que Zélio ele foi uma ferramenta durante um período para edificar a Umbanda fundada pelo Brasil. Só que o Zélio em si não tinha esse pensamento. Até os próprios áudios dele na época ele participava de rádios e coisas afins, ele já dizia naquela mesma época de outros terreiros. Falava da diferença dele para o outro. Então, assim, de fato, ele não funda a Umbanda como uma religião. Isso vai ser adotado assim que ele morre como patrono, onde a história dele é revivida e colocada nessa caixinha. Só que a Umbanda já era manifesta no Brasil há muito tempo e aí deriva-se da Angola e nós já falamos sobre isso. Vai ver vídeos antigos nossos aí. No entanto, a Umbanda ela é o resultado de um processo histórico desde o século XVII, XVI no Brasil, que vai acontecendo várias manifestações religiosas nesse solo, né, nesse país nosso, que vou dar uma simplificada. Quando chega o europeu aqui, né, com a missão de colonizar e catequizar os índios, também. A mistura, o encontro da religiosidade nativa dos povos originários aqui, os indígenas, então, com a Igreja Católica, vai surgir novos cultos, que virou a santidade, conhecido como santidade indígena, né? É muito interessante esse lado da história, tinha até Papa, essa religião, né? O Papa foi constituído aqui entre os indígenas, né? Ah, é? E essa religião, que já não temos mais traços dela, é a santidade, conhecido como santidade, e foram tendo várias transformações. Depois... Essa religião dos indígenas era mediúnica também? Então, tinha transe. Tinha transe. Mediunidade, esse termo é usado, cunhado por Allan Kardec. Então, a gente já está falando mais 1850. Então, isso bem antes, isso já está acontecendo no Brasil. Transe entre os indígenas e os africanos era algo natural. O transe, essa coisa xamânica também. A coisa exatamente do xamânico, né? Exato. Aí, então, mais tarde, já depois de todo esse rolê aqui com os europeus e os indígenas, vai chegar os africanos escravizados aqui. E ele... Não é um rolê. Nesse período, os indígenas também eram escravizados. Só passam a ser menos escravizados com a vida dos africanos para cá. Mas não era um rolê simples, não. Tá? Essa catequização, essa adoração ao conceito católico de espiritualidade, ela é imposta. Não é um convite, é imposto. É bonitinho a situação, não, mas de fato aconteceu dessa forma na parte espiritual. Eles trazem uma carga religiosa e espiritual fortíssima, nativa deles. E nesse encontro do culto africano, original africano, com a espiritualidade ali do europeu, o catolicismo específico, vai surgir novas organizações, novas formas de fazer culto também. Aí até o Dr. Edio também pode... Pai Adriano, fica à vontade para falar, me interromper a qualquer momento aqui. Porque, por exemplo, entre eles, os africanos, vai haver organização entre eles. Porque o culto original deles lá da África não dava mais para fazer aqui. Era proibido? Também era proibido, era perseguido. Mas era criminalizado. Tinha um nome. Mas isso depois ainda, né? Ali no começo havia muito medo, né? Havia muito medo que eles faziam. Eles entravam no transe, eles faziam... Ah, tá. Daí, só que ao mesmo tempo os sábios africanos, eles eram muito sagazes, né? Eles entendem rápido, assimilam rápido a crença do branco, o santo, essa coisa toda. Aí eles começam já a fazer correlações. Rapidamente eles assimilam isso e começam a fazer correlação. Pô, esse santo aí tem umas coisas aqui do meu orixá, pra poder ser exemplo. Aceito, E é quando começa a sincretizar santo, orixá. Um adentro, assim, esse período aí que são os 2 primeiros séculos do Brasil, vieram poucos nigerianos, poucos povos iorubás, que cultuou orixá. Quem veio nesses primeiros minutos da história do Brasil são os angolanos. Então, esse primeiro sincretismo é feito com os tiquins.
os Niquinces da Angola, Tandalunda, Matamba, Nicoce, Niconde, Rangolô, Zaze, e aí vai. Então, assim, nesse primeiro instante não tinha nada a ver com orixá. E quando esses africanos eles chegam, eles encontram com os indígenas. A única coisa que assemelha o culto africano de Angola, que é da onde vem a Umbanda, a Quimbanda, que são cultos ao ancestral, é o culto indígena, que também é um culto ancestral, porque eles não têm essa pretensão de evocar deuses. Os deuses estão longe deles. Então é necessário somente que o ancestral faça esse intercâmbio entre os dois, essa interlocução. Então tanto o indígena brasileiro quanto o africano da Angola, que é um bandeiro, que é o quimbandeiro, que cultua os ancestrais, eles tinham isso em comum. Então eles já começam a trocar essas figurinhas, porque já era comum, né? E aí sim entra a questão, os primeiros sincretismos ali. A ideia de mascarar para ter liberdade. Entendi. Com o tempo, os padres falam pros senhores de engenho, ó, deixa, eles estão... É a missa deles, né? É o jeito preto de fazer a missa. Entendi. Para quem não gosta da questão católica na Umbanda, dos santos, tal, os padres e os jesuítas defendiam muito os indígenas e os pretos aqui no Brasil. Tá? Infelizmente, a escravização ela tem muita coisa católica, muita permissão católica, né? Baseada na Bíblia e nas bulas papais. Contudo, os padres, o clero, a ralé do catolicismo, defendia os indígenas e os pretos muitas vezes. Claro que tinha as pessoas ruins, mas a maioria eram pessoas decentes que tentavam minimizar a dor desses povos. Eu acho que vale lembrar também que os seres humanos negros africanos escravizados, né, do outro lado do oceano para cá, eles também foram desorganizados, né, doutor Ed? Eles chegaram aqui e foram separados das suas famílias e colocados, ajuntados em etnias diferentes, em grupos linguísticos diferentes, para que não se organizassem. E havia conflitos entre eles. Porque a religião é uma forma de organização e de... social. Exato. E de força, né? De agregação. De agregação e fortaleceria eles, né? Você falou qual era a religião africana? É o culto ancestral, o culto ao mais antigo da família, o culto aos seus... Não tinha um nome assim? Não, porque são diversas as nações. Então, você tem o culto ao orixá, o culto ao Inquice, o culto aos voduns. O doutor Ed pode falar um pouco melhor sobre isso também, né? O tráfico transatlântico, ele trouxe para cá diferentes povos e diferentes partes do continente africano. Os Bantus, os Jeje, os Fon, os Queto, enfim, e esses povos, durante 3 séculos e meio, eles foram buscando formas de socialização. Porque uma característica central do tráfico transatlântico, Vilela, que trouxe os nossos ouvintes, nós precisamos lembrar, quando a gente fala O pessoal não tem ideia da quantidade de pessoas escravizadas. A gente tá quando nós falamos em holocausto, quando nós falamos em holocausto judaico, nós estamos falando em 6 milhões de judeus exterminados. Certo. Quando nós falamos de um holocausto africano que resultou do tráfico transatlântico, nós estamos falando em 10 milhões de seres humanos que durante 3 séculos e meio foram retirados do seu continente por uma série de fatores, 5 milhões dos quais vieram para o Brasil. O Brasil foi o país que mais recebeu escravizados. Porque todas as... América Central. E pelo tempo mais prolongado. Pelo tempo mais prolongado. Tardio, né? O último a América Espanhola. Para você ter uma ideia, a economia norte-americana, quando ela teve uma participação muito grande do escravismo, 5% apenas da economia dos Estados Unidos da América resultava do trabalho escravo. Aqui não. Aqui nós tivemos 100% da economia. Muito bem. Esses seres humanos foram buscando formas de socialização e foram reproduzindo aqui o modelo civilizatório que eles representavam e que agora tinha que se adaptar ao novo mundo. Esse modelo civilizatório ele vai se expressar aqui de diferentes formas, dentre outras a religiosidade. Quando nós falamos em religiosidade africana,
antes, a gente está falando deste legado civilizatório multifacetado, com diferentes características e tal. E nós criamos no Brasil, eu digo, as religiões afro-brasileiras, primeiro africanizar o Brasil. Nós somos um dos únicos países do mundo em que se celebra o Réveillon vestido branco. Por que a gente veste branco e os outros países todos a gente vê? Isso é uma coisa daqui, não é? Nos outros países não tem essa... Isso é uma coisa nossa. Ah, é? Isso é uma coisa nossa. Mas o vestir branco é tipicamente um bandista. Aí já é uma curiosidade histórica. Mas enfim, é uma... Então se você vestiu branco, coisa você fez nossa. Um bandista já na sua vida. Pular as Se ondas. você pulou onda, é coisa de macumba. O meu que morreu pulando onda. Ele foi Não é pra de Havaí. macumba, aí não é dar um banho. E Tinha você que ter jogou pulado rosa onda também. Se tivesse na Praia Grande, tava aí ainda. Enfim. Não teria onda tão agressiva assim. Não é agressiva, né? E abençoado por mamãe Manjá. Então, a nossa língua, o português que nós falamos aqui, eu digo isso porque eu convivi durante muitos anos em países africanos lusófonos, o português que nós falamos aqui é diferente. E essa irreverência que a gente tem, essa coisa de o deboche, de dar risada sobre a própria desgraça e tal. Né? Essa esperança que a gente tem, essa alegria que a gente tem, né? Esse credo que a gente tem na superação, de enfrentar os problemas, de se virar. Que isso vem dessa época escravagista. Tem a ver com isso, porque como é que você pode imaginar um povo que passou por 3 séculos e meio, pelo que o povo preto africanizado passou, criar uma instituição religiosa que não tem em nenhuma outra parte do planeta? Vou te dar um exemplo para não falar muito. É isso, então? O Rio Grande do Sul, que é um dos estados mais brancos do país... 60 mil... Tem 60 mil terreiros de macumba. Tem cidade lá que se você... Caramba, no Rio Grande do Sul. Tem cidade lá que se você não quiser ter um terreiro de macumba do lado direito, do lado esquerdo da rua, aluga um helicóptero, cara. Porque é macumba em tudo quanto é lugar e tal. Então, e tem uma coisa curiosa, vou interromper o doutor Ed antes que eu esqueça. Só pra gente seguir na linha depois da divisão de Umbanda e da eu quero fechar. Eu dou aula no Rio Grande do Sul há bastante tempo. Vai me dando um ataque cardíaco ainda, quero fechar o assunto. Não, desculpa que eu te interrompi. Eu me bate-papo, a gente vai indo. Meu papel é depois voltar. Vamos criar um problema aqui. Isso não existe. Fica tranquilo. Rio Grande do Sul é um dos poucos lugares que eu presenciei de ver uma turma se reunindo num estacionamento. No estacionamento na rua. E cada um parar com o seu carro e descer com um atabaque, o povo de branco, e falar, vamos fazer uma gira. O nome da nossa missa é gira. É gira, encontro, enfim. E o pessoal tocar atabaque e cantar para orixá, para linhas de trabalho. Sei lá, do extra. Aberto. Uma praça. Eu quero aproveitar, assim, para nossa audiência aqui, que eu sei que é tudo tipo, né, de crença e de entendimento. Quando a gente vê o Dr. Ed falando terreiro de macumba, então, para quem ainda tem um vulto de uma ideia equivocada... Negativa. Não é. Para nós, falar... Para nós é ruim, é coisa... Não, é um lugar... A minha ideia nunca foi. É um lugar de piso... Não tem piso, é tipo... É terra... tem a ver? Não. Tá vendo? Mas assim... A macumba é uma palavra que soa muito mal para quem é externo ao nosso ambiente religioso, né? Para nós é muito... Sempre gerou medo quando era criança. Pra fora é pejorativo. Se vê macumba, desvia, né? A gente tinha isso. A mãe falava, né? Não mexe. Se você vê uma macumba, não mexe... Não sei, porque criança vai querer mexer. A sua mãe falava, a minha falava, vamos lá aprender alguma coisa. Minha mãe falava, sabe? É de Santos, né? Uma vez eu trouxe flor pra ela que eu achei na praia. Falou assim, meninos, é macumba. Exato. Pô, eu nunca vi flor boiando na água. Eu falei, veio da água o negócio, que legal. Tudo feliz levar pra minha mãe e tomei uma bronca ainda. Tem até um dito, né? Que o povo fala assim, você vê alguma coisa estranha na rua, chuta que é macumba. Exatamente. Depois me lembra pra falar desse medo, mas eu quero ouvir o Rodrigo. Então, é só para esclarecer que é um jeito interno de falar disso Carinhoso, de uma forma leve, uma brincadeira. Quando fala fora, e dependendo do tom, pode soar muito mal e ser um problema, né, doutor? Pode ser depreciativo. Então, por exemplo, ontem eu participei do podcast do Evandro Santo
E me perguntaram isso, né? Mas quando te chama de macumbeiro, te ofende ou não? É como eu falar aqui pro Dr. Ed, que é meu amigo, meu irmão, parceiro, falar: e aí, negão, tudo bem? É a forma... O tom e a relação permite o contexto. isso. Exato. O contexto, Agora, um estranho que intenciona um insulto, ele vai entender que é um insulto. Então, quando a gente fala da macumba, é isso. Tudo que a gente falar aqui, a qualquer momento, brincando, macumba isso, macumba aquilo, é só estar se falando de todas as religiões afros, é né? o quê? O que é Vamos chegar lá. Ah, tá. Vamos chegar lá, senão vai ficando muito solto, né? Mas só deixa eu concluir, então, assim, ó, só pra também não ficar muito denso e chato isso aqui, né? O que acontece? Nesse encontro também do índio com o branco, eu já citei, também chega o africano aqui e tem o seguinte: ele já é muito rico na sua mística, né? Na sua religiosidade. Entre eles, têm muitas nuances. Então, se o Brasil é grande, a África é imensa, né? Então, tudo que vem de etnias, de grupos, eles têm cultos muito próprios. Cada cidade é um tipo de culto, vamos dizer assim, vamos simplificar. E eles se encontram e se enriquecem em relação a isso. Só uma pausa aqui. Muita coisa eu poderia ter falado ali, mas eu tô preferindo não falar. Essa questão da vinda dos africanos e suas etnias, sua cultura distinta, existe uma ordem de chegada dos africanos no Brasil, nesses 3 séculos e meio que o doutor falou ali. Então, assim, dependendo da ordem que poderia vir, o culto seria completamente diferente. Então, o angolano que vem primeiro, ele traz esse culto ao ancestral tão latente, que é da Umbanda, Quimbanda de Angola, é completamente diferente do culto a Egungun, por exemplo, da Nigéria. Se o nigeriano tivesse chegado aqui primeiro, o nosso culto seria completamente diferente, mais próximo ao culto de Egum, Baba Egum, que se toca nas ilhas de Taparica. Então, assim, é muito importante saber exatamente quem é que chegou primeiro para ver como é que essa nova cultura vai nos incorporando. Porque eu não posso olhar, por exemplo, para o Daomé e falar: não, tinha Vodun aqui desde o começo. Não. Daomé só vem mandar seus escravizados para cá no final do tráfico, porque eram os únicos que podiam vender escravos naquela época. Então, assim, tem todo o contexto histórico, uma vinda e sim, uma visão antropológica da coisa tem que ser vista assim com muito esmero, senão acaba se confundindo. Mas eu estou entendendo que ele está falando assim, de uma forma geral, ele não está dando uma aula, é uma forma geral, mas dá para compreender. A estratégia que o Padre Adriano falou deu ruim. Vamos pegar eles, dialetos diferentes, intrigas internas, né, territoriais. Só que aí logo eles entenderam: opa, se a gente não se fortalecer, aí deu-se mais desgraça ainda na nossa existência, né? E aí nisso eles se enriquecem nessa parte religiosa. E também vai ter o encontro do negro com o branco, com a religiosidade do branco, e do negro com a religiosidade do índio. E isso vai virar muitas misturas. E vai surgir muitas formas de agregar. Tem um grupo africano que é o Bantu. Eles têm, por natureza deles, de crença, eles são abertos a tudo, é tudo inclusivo. Tudo eles assimilam e vão se enriquecendo. Para eles entendem que é sempre tudo muito rico. Tudo que o outro tem, que é místico e que pode me trazer algum benefício, eu agrego. Então não tem essa coisa de distinção de não me serve para você, não serve para mim. Não. Vamos agregando. O Bantu, ali, região de Angola, né? Então, imagine só, esse grupo, que foi um grupo muito intenso aqui dentro do Brasil, eles vão aglutinar muitas dessas outras formas de religiosidade e vão se organizar também. Bom, vamos lá. A gente está falando de 400 anos aí, praticamente, né? Nisso tudo, então, vai surgir, com o tempo, vão surgir formas de culto, de religião, e vão se extinguir. Então, Cabula, que é um culto afro-religioso que se estabeleceu aqui, que hoje a gente vê um ou outro lugar falando que resgata essa maneira de cultuar, entre outros. Se você pegar o mapa do Brasil, a gente vai ver, tem regiões mais predominantemente com catimbó, mais predominantemente catimbó que é anterior a Umbanda, como a gente entende, outros mais predominantemente com candomblé. Quando falo de candomblé, eu não vou me estender no candomblé, quando for o caso o Dr. Ed fala.
Tem várias formas de candomblé, que a gente chama de nação, né? Que também é uma divisão acadêmica, doutor, porque originalmente não deveria ter, né? Não há nenhuma diferença. Foi acadêmicos brancos que ficaram impondo diferenças, distorções entre uma e outra. Tira isso aí, historicamente, não. E foi assimilado, foi sendo assimilado historicamente. As gerações que vieram surgindo vão assimilando as coisas depois já escritas, não sabendo como fazer, e vai surgindo cada vez mais novidades. Então o Brasil é muito rico nesse aspecto. Olha essa informação do Dr. Edio. No Rio Grande do Sul, tem 60 mil terreiros afro-religiosos, né? Então você está falando de Umbanda, Candomblé, Batuque, que é o que eles entendem lá, né? O nome que eles usam muito lá, que seria uma mistura do Candomblé e Umbanda, sabe? Então tudo isso daí, quando a gente fala disso só lá no Rio Grande do Sul, pensa isso expandido para o Brasil, né? E normalmente o africano, ele tem uma facilidade de entender multipertencimento, multipertença. Ele pode estar aqui num culto e estar em outro também. Isso não é um problema. Ah, entendi. Essa coisa centrada, pertencimento único, não. Ou eu sou católico e só, ou eu sou umbandista e só. Isso é uma mentalidade ocidental também, né? Muito curioso isso daqui. Então você vai ver os sujeitos transitando entre muitas formas de cultuar, ritualizar. Com o quê, Vilela? Com o sagrado. Não importa questões mais peculiares e internas. Isso cabe ao sujeito religioso. É o sagrado. É sempre uma relação, a busca do sujeito na relação com o seu sagrado, através de uma mística específica que traz ressonância com a sua essência, com a sua historicidade, com aquilo que faz sentido para si, né? Então, tudo isso para chegar no seguinte: Umbanda, ela vai sendo construída no solo brasileiro com todas essas mudanças, né, de gerações em gerações. Então, quando você vai hoje no terreiro de Umbanda, você vai no Pai Adriano, você vai ver um culto, um ritual com características que você não vai ver se repetir em nenhum outro lugar. Mas eu sou um bandista, eu sou sacerdote de Umbanda e ele também. Não tem que na Igreja Católica existe um Papa não que determina o que pode, o que não pode. E exatamente isso. Essa é a mironga da religião. Exatamente isso. Nós não temos um Vaticano, um Papa. Não é centralizador. Por isso que eu falei, uma religião tão linda que permite que cada qual a veja ao seu modo e a pratique ao seu modo. Nós temos sim uma espinha dorsal, né? uma essência básica, aquilo que é fundamental para a religião, a presença mediúnica, a presença do elemento. E é legal a gente falar isso, né? Banho de erva é um fundamento da Umbanda. E o que é fundamento? O que é fundamental? É como a gente pensar no esporte, né? No voleibol você tem os fundamentos lá do jogo. Exato. Né? O saque, o objetivo do saque é colocar a bola em jogo no campo adversário. Né? Então, eu lembro, eu lá no ginásio, ainda, né? Na época do ginásio, a gente tinha educação física, você batia na bola de baixo para cima, fazia a bola chegar lá do outro lado. Eu nunca fui um exemplo de esportista, né? E surgiu lá nos anos 80 o Bernat, que fazia isso lá com Jornada nas Estrelas. Depois o Renan, que criou lá o Viagem ao Fundo do Mar. Então o saque ele é um fundamento do voleibol. A forma com que se dá o saque é um fundamento particular. A Umbanda ela é bem assim. Há o fundamento original, a espinha dorsal de amor e caridade, que é algo legal da gente falar, né? O que é esse tal de amor e caridade na Umbanda? Religião do bem e para o bem. Por definição, se é religião, só pode promover o bem, né? Religião que nos coloca em contato a nossa origem divina, a nossa ancestralidade. Religião de autoconhecimento. E cada terreiro, cada grupo, que a gente pode chamar de terreiro, de centro, de templo. O nome da nossa casa é Templo Escola de Umbanda. Templo Escola de Umbanda. Templo Escola por quê? Porque é um templo, uma casa aberta ao público, com atendimento aberto ao público, gratuito. E é também uma escola de formação, uma casa de formação. Que é uma novidade nos últimos 25 anos. Já uma Umbanda se transformando
na temporalidade, agora nos tempos atuais. Nos últimos 25 anos se constituiu, a partir de um ponto de origem, que é o pai Rubens Saraceni, Vi que ele falar isso. que trouxe a ideia de que os templos poderiam e deveriam ser escolas de formação, e centenas de pessoas saíram dessa base e foram se multiplicando, também trazendo isso. E isso é o que a gente entende hoje como o caminho natural dos templos de Umbanda, né? Deixa eu botar no... Vai entendendo. Assim. A Umbanda, ela sai de uma pluralidade, onde todos podem interpretá-la da forma que quiser, segundo sua região, sua cultura, seguindo ali a espinha dorsal da Umbanda. Isso foi o que o Adriano falou, que eu super concordo, todo mundo concordou na mesa. Aí depois vem o outro falar que, ó, a partir desse momento, tem escola. Os templos têm que ser escola para poder ensinar e difundir. Quem é que faz isso? É alguém que quer colocar a ideia dele como central. Então, o Rubens Saraceni, ele sempre teve essa ideia. O Rodrigo Queiroz também, né? Então, ele é o fundador da Umbanda, da escola lá do EAD, né? Então, colocar a ideia dele como central. Então, por isso que a característica dos templos da Umbanda de São Paulo tem essa cara de Rubens Saraceni. Então, quando vocês vêm no comentário aqui falar que eu tô sendo ridículo por falar que o Rubens Saraceni ele ditou a Umbanda em São Paulo e que não existe, vai reclamar com o Rodrigo Queiroz, vai reclamar com o Alexandre Comino, vai ressuscita aí o Rubens Saraceni e vai reclamar com ele, porque é ele que está falando. Eu estou refutando. Não é isso. Realmente, concordo com o herveiro lá. Cada um pode interpretar da forma que quiser, segundo a sua ancestralidade. Mas uma vez que começa a lançar livros, doutrinas, e que atropelam até fatos históricos, aí você está tentando impor a sua ideia. O Orixá passou a ser centro da Umbanda tem 25 anos. Já estamos falando isso desde a década de 90. Desde a década de 90. O Orixá nem era tão presente na Umbanda assim como hoje é. Então, assim, tá sim distorcendo. Uma vez que você distorce, você perde a memória ancestral. Se você perde a memória ancestral, você perde a chave que te liga no momento da evocação, num culto que é de evocação, que é o culto de Umbanda. Então, quando você começar a perder o contato com o seu mentor espiritual, seus guias espirituais, lembre-se disso. Você está se distanciando da sua memória ancestral e está indo muito pela escola do Rubens Saraceni. Se você não tem a mesma ancestralidade que o Rubens Saraceni, e esse pessoal nunca vai funcionar. Não sei se há tempo ainda, Vilela. O fato de não ter uma hierarquia, o fato de não ter uma organicidade vertical, não significa que não haja uma doutrina. É isso. Aí, As religiões afro-brasileiras são portadoras de uma doutrina. Ela tem doutrinas, ela tem dogmas que nos identificam, né? Um desses dogmas é que todos os elementos existentes, disponíveis, enfim, conhecidos ou não conhecidos no planeta Terra, eles têm um elo de ligação. Materiais e orgânicos ou inorgânicos, eles têm um elo de ligação. Esse elo de ligação, ele pode ser manipulado. Esse elo de ligação, ele pode ser conhecido, ele pode ser dominado, e você pode extrair dele uma força que você coloca a serviço do empoderamento espiritual do sacerdote, e você coloca a serviço da sua própria força como indivíduo e como coletividade. E isso é uma coisa muito bacana, porque às vezes as pessoas dizem qual a importância da natureza, por exemplo. A nossa religião, de certo, é uma das mais antigas em termos de valorizar o meio ambiente. Por quê? Porque nós entendemos que nós estamos circundados por forças que podem se encontrar numa planta, numa pedra, na mata, no mar, no rio, no lago, no encontro do mar com o rio, etc. Bom, ela não tem o código escrito, mas ela tem um código, e ela tem uma característica super interessante, que eu gosto muito de ressaltar. Nossa religião nunca teve a pretensão de ser hegemônica,
ela não ataca nenhuma outra religião, ela não faz proselitismo. Você não ouviu falar de uma única emissora de TV, de rádio, um jornal, uma web rádio que seja com abrangência nacional, cuja função fosse granjear adeptos. Ela convive com o calendário gregoriano, ela não se antepõe, não critica, não diz que nenhuma outra religião é falsa, e ela cresce. Isso é uma coisa impressionante, ela cresce ainda que tenha uma postura, ainda não, a despeito de ter uma postura absolutamente parcimoniosa. Ou seja, a pergunta que sempre me ocorre é: como é que uma religião que nunca teve um projeto hegemônico, que é tão atacada por outras religiões, que já enfrentou o Código Penal, feitiçaria já foi crime com pena de morte no Brasil. A capoeira, que é associada à macumba, foi crime entre 1890 e 1932. Era crime você ser um capoeirista, porque é uma associação entre capoeira e macumba. Bom, como é que essa religião cresce? Como é que ela africaniza o Brasil na língua, na culinária, na forma de encarar e de enfrentar dificuldades e tal? Porque ela é uma representação da vitalidade, do vigor, da pujança, da fulgurância desta coisa que nós chamamos força vital. Há quem diga que o Ocidente tem uma força vital, ou elege uma força vital, que é o capital. Nossa religião acredita que existe uma força vital, um bem essencial, chamado axé. Esse axé é o que te coloca de pé, é o que te fortalece. É uma energia? É uma energia, uma combinação de fatores que resulta numa energia que te impulsiona, que faz com que você coloque para fora e em movimento aquilo que você tem de melhor. A nossa religião não é uma religião que trabalha com a ideia de pecado, ou de punição, ou de, enfim, as pessoas são livres, não é a ideia de livre-arbítrio, as pessoas são livres para fazerem de suas vidas o que elas bem entendem. Agora, quanto maior a sintonia do indivíduo com isso que a gente chama deste elo que liga todas as coisas, quanto mais próximo, quanto mais isso integra o seu dia a dia, e quanto mais ele cultua isso, mais ele se fortalece, individual e coletivamente. Então, por isso mesmo, nossa religião seja tão atacada. Também porque nossas divindades... Primeiro, eu sempre digo o seguinte: quem já foi numa macumba, eu te convido, você já disse que não foi, já vai sair daqui com um convite para ir numa macumba. Tem que ir numa macumba. E quem está te ouvindo também tem que ir também numa macumba. Em várias. Nosso culto parece uma coisa caótica. Porque não tem aquela coisa europeia sisuda, insossa, não insossa, mas sisuda, assim, em que o sacerdote está num lugar, num patamar, no altar, num patamar acima dos... Não, a gente canta junto. A gente dança junto. Aliás, há quem usa uma frase que a gente não acredite num Deus que não cante, que não conviva, que não interaja. Então, nossas entidades interagem, conversam, dão consulta, indicam um chá, põem uma vela, enfim. Tem uma cantiga que depois o pai Adriano pode puxar para a gente aqui, que diz: imaginei isso em plena escravização. Eu vim para consolar os tristes e para trazer alegria. Então, essa força de colocar o indivíduo ereto, de colocar o indivíduo forte, apesar de todas as adversidades, eu acho que é uma característica muito bonita que nossa religião tem. E que Avatar, o filme Avatar, eu sempre recomendo Avatar. Fenomenal. Fenomenal. Avatar retrata isso muito bem. Porque são... Claro. Você viu Avatar? Sim, dos azuizinhos. Isso, São dois planos, né? Ele morre num plano e nasce no outro. Mas no nosso, ele nasce muito forte, mas ele pode
né? E para transitar naquele plano, ele tinha que entrar lá numa cápsula, a consciência dele ocupar um outro corpo. Olha a incorporação, né? Olha, Ele tinha que... Era agora. já vi isso daí no A Avatar, ideia não, da cara. incorporação, ele tem que incorporar em algo. For no terreiro, então tem os caras azuis lá. Mas em perigo. Não dá ideia. Eu não sei se você lembra daquela cena. Aquela cena é lindíssima, porque ela está em dúvida logo no início do filme. Esse ano vai ter um Avatar novo. Vai. A autóctone tá em dúvida se ela mata ou não o invasor. A natureza se manifesta. É lindo, né? E a natureza diz para ela quem é aquele indivíduo. Porque ela já estava preparada para executá-lo. Árvore da vida, né? Então, essa capacidade de ouvir, de identificar os sinais, de sentir, perceber. e tal. É linda aquela lindo cena, isso. né? Quero aproveitar o gancho aqui do Dr. Edio, não fugindo, né, de Avatar, mas lembrar também que a Umbanda, como as nossas religiões naturais, eu sempre falo, religiões naturais, elas não desprezam a mãe divina, a origem da mãe. Eles vão começar a entrar na questão de Deus, que tá vendo aqui, que é a segunda parte, que é Deus para a Umbanda. A gente vai fazer esse corte depois. Vamos agora ver. Tá. Vamos lá. É interessante, tá legal. Tá tão ruim como eu imaginei que seria, mas tá legal. Tem uma fala que o Rodrigo Queiroz ele fala assim com muito. Eu observo muito isso. Arrogância. A pessoa fala assim, não, antigamente, antes do contato com o europeu cristão, era transe. Então parece que sim, era algo tribal, algo não ortodoxo. Mas agora é mediunidade. Quem traz é Allan Kardec, francês, europeu, né? Então assim, percebe essa arrogância na fala das pessoas. Isso não é bacana. A cultura indígena, ela é lindíssima. E meu sonho seria assim, que realmente entrar numa tribo que tivesse contato nenhum com o europeu para sentir essa energia natural. Da mesma forma do africano. Então assim, o transe ele é muito importante para essas culturas e não é nada menos ou mais do que uma mediunidade que é entendida dessa forma que Kardec nos traz. Não tem diferença nenhuma. Olha a importância. O Vilela, ele trouxe, né, uma pluralidade ali bacana na mesa, apesar de ser pessoas que estão no mesmo convívio, então automaticamente não vai ter atrito nenhum, né? Mas a própria presença do Dr. Hélio já traz um romance diferente para a parada. Ele é uma pessoa preta e ele sabe que é preto. Ele sabe da origem dele. Você vê a diferença dele falando para os outros falando. Eu não sei se falariam de tudo que ele falou se ele não estivesse ali. Porque assim como o Rio Grande do Sul tem muitos terreiros de macumba em geral, também é um lugar que menos tem preto. É o lugar que mais tem racismo. É o lugar onde matam as pessoas pretas dentro de carro simulando uma câmara de gás. Onde um rapaz tenta entrar no elevador e a senhora fala que macaco não entra naquele elevador, que ele deveria subir pelas escadas. É esse local, que não mexe em suas feridas. Então é aquela mesma coisa, querem as coisas dos pretos, mas não querem os pretos, tá? E só lembrando que o Rio Grande do Sul, na época da Lei Áurea, era o que mais tinha deputados na bancada ruralista, e eram eles que não queriam a abolição da escravatura, e foram eles depois que foram reivindicar a quebra da lei anti-escravatura 100 anos depois. Então, é esse povo que vai nos estacionamentos tocar. Mas será que eles também receberiam bem essa macumba se viesse dos pretos? Como foi dito pelo Dr. Hélio, na primeira federação foi proibido por Constituição, porque na primeira federação, depois da abolição, depois da queda do Império, macumba, capoeira era coisa de gente preta, gente escravizada. Então, claro que ia ser criminalizada. Depois, a segunda federação, junto com o Getúlio Vargas, ele vai tirar essas coisas da Constituição, e aí passa a ser coisas de gente branca, porque aí vai vir essa dominação em 1908 do Zélio Fernandino de Moraes. Mas olha uma observação interessante que eu acabei fazendo hoje, junto com meu filho de santo aqui, o Alexandre, que você vai falar com ele aí pelo esse WhatsApp aí.
A Umbanda, ela é supostamente fundada em 1908. Guarda essa data. 1908. Em 1910, 2 anos depois, ainda no Rio de Janeiro, estava tendo escravizados lutando pelos seus direitos. Escravizados. Escravizados. Pessoas escravizadas. Aonde? Na Marinha Brasileira. A Marinha Brasileira foi uma instituição de poder que ainda preservou a escravização até 1910. E foi com a revolta das chibatas que eles conseguiram se livrar disso. Foi aí quando porque a Marinha era constituída de... Os marinheiros, os serventes, eram pessoas pretas escravizadas e poderiam ser judiadas da forma que os capitões quisessem. E os cargos de comando, capitões, tenentes, marechais, eles eram de pessoas europeias, pessoas brancas. Então eles eles que colocavam o castigo imposto. Então depois que um escravizado, marinheiro escravizado, ele recebeu 250 chibatadas por um erro mínimo, porque segundo a lei da Marinha, o máximo de chibatadas era 25. Ele recebeu 250 chibatadas por um erro que não valia nem 2 chibatadas. Isso fez com que revoltassem os marinheiros contra a própria Marinha. Aí na segunda federação, logo depois da fundação da Umbanda, nós temos esse episódio. Então, para você ver que não é muito longe. As realidades estão ali muito próximas, muito paralelas. Então, não é cabível que isso esteja acontecendo daquela forma. Que aconteceu daquela forma. Realmente, sim. Ainda não tenho fontes para trazer, mas eu vou trazer fontes. Então, fica atento aí no canal. Que tem esse historiador que ele coloca o Zélio exatamente no local histórico que ele precisa estar. E que a figura do Zélio foi utilizada a partir da década de 50 adiante, logo depois da sua morte, para poder dizer quem é o fundador da Umbanda, que o fundador da Umbanda deveria ser um homem branco, né? A própria família de Zélio refuta muita coisa. Então, assim, não vou entrar muito nesse assunto, que a gente vai discutir isso muito ainda nesse canal, mas só para você começar a pesquisar. A Umbanda é necessário para você ser um bom umbandista. Você tem que estudar a história da Umbanda, a história do Brasil, você tem que estudar a revolta dos povos brasileiros. Não adianta eu falar que eu sou um umbandista e incorporo o preto velho, mas não adianta se você é racista. Não adianta se você também não é antirracista. Não adianta você falar que você incorpora um baiano, mas você fala mal dos nordestinos o tempo todo. Você deseja que eles morram de fome por ter escolhido X ou Y candidato. Então, assim, as pessoas têm que rever essa questão. Tem que fazer as pazes com a história, tá? A história nos diz quem somos, tá? Não revela se foi eu ou você que fez aquilo, mas revela quem somos hoje. Então devemos sim olhar para trás, devemos sim olhar para os povos que foram judiados e por essa judiação conquistar o seu espaço no seu lado religioso. Ou você acha que os Estados Unidos da América é quem é porque eles quiseram ser daquela forma? Não. A própria história deles diz que eles são justamente por causa da história. É um país fundado por colonizadores que estavam fugindo de perseguição religiosa. É essa perseguição religiosa que forma o caráter religioso deles. Por isso eles são conservadores daquela forma. Por isso que eles são conforme são. Então, se a história moldou o caráter deles, por que não vai moldar a nossa? Então, devemos fazer as pazes com a nossa história e ver de qual lado realmente nós estamos, principalmente quando a questão é Umbanda. Eu acho que os professores ali, os médios presentes, falaram muito bem, defenderam muito bem a Umbanda. Mas se a gente não tocar em certos pontos, nós nunca vamos evoluir socialmente. Não adianta evoluirmos espiritualmente, mediunicamente, se socialmente nós não conseguimos evoluir. Porque não adianta eu incorporar um super preto velho, se na hora que eu passo na rua e vejo uma criança passando fome, eu não tenho empatia para tentar ajudá-la de alguma forma. Então, não adianta de nada. Acho que é isso aí. Foram os pontos mais importantes que eu decidi falar. Claro, eles falam muita coisa. Se a gente for parar toda hora, fica realmente muito chato e eu não quero seguir por esse caminho. Novamente, chame aí no WhatsApp do Alexandre para você ter acesso ao curso.
a gente está elaborando. Assim que saem as primeiras aulas, a primeira aula, gente, é sobre a história da Umbanda. E não é uma aulinha sobre a história da Umbanda, é uma mega aula sobre a história do Brasil ao todo. Então, tudo que a gente vai ensinar nesse curso é baseado na história do Brasil. E como nós identificamos a ancestralidade dos guias e mentores espirituais da Umbanda na nossa própria história. Porque não adianta falar, eu tenho um cigano, mas eu não sei da origem desse cigano, eu não sei sobre família cigana, eu não sei a história dos povos ciganos no Brasil. Então, se eu não sei nada disso, eu até duvido que realmente eu estou incorporando um cigano. Porque se ele não me tocou o suficiente para ter interesse sobre ele, então duvido que ele realmente baixou no meu corpo. Então, assim, é tudo baseado em fatos históricos, muito estudo, aquela coisa toda que eu já apresento para vocês. Então, garanta lá o seu espaçozinho. Se a gente decidir fazer um grupo de estudo, você precisa estar lá ciente, porque eu não vou ficar fazendo chamada aqui sempre. Então, novamente, vai lá, aqui o WhatsApp tá aqui, é só você ir e fazer. Entrar em contato, falar, Alexandre, sei lá o que, eu vi lá, aqui, ó, 999263335, eu vou falar com o Alexandre, tá bom? Até mais, eu vou fazer os outros cortes, mas por hoje é isso aí. Até mais, tchau, tchau.